A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou podem também acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Lembrando a todos sobre o nosso Festival de Caldos, no sábado, dia 19, de 18 às 20 horas, consumo no local, canjiquinha, vaca atolada, feijão amigo, venha para cá, participe conosco deste evento, momentos de confraternização e auxílio também para a nossa instituição. Recebo carinhosamente minha querida amiga, expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Mais uma vez aqui reunidos para estudar o Evangelho de Jesus com muito amor no coração, então vamos ao programa. Sim, Isa, vamos ao programa hoje falando sobre anjos. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para Clube FM e a 0 Operadora 32, seu WhatsApp 999-327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 98801-2675. O WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos sempre à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Pai Celeste, no momento em que a crise chegar, em que minhas forças se afigurarem poucas e minha alma tremer, faz-me sentir tua sublime energia, a me sustentar e a me trazer calma e paz. Suplico-te, Pai, que me ponhas a tua santa mão sobre a cabeça, para que eu possa vencer todos os problemas que surjam. Suplico-te também que me dês a garantia da tua presença em todos os instantes da minha vida, para sentir-me segura e tranquila. Glorifico neste momento teu santo nome e reconheço o teu esplendor. Sinto-me feliz porque meus pensamentos se encaminham na tua direção, recebem energias em abundância e se fortalecem para a vida. Louvo, pois, com todas as minhas forças o teu maravilhoso poder renovador e sustentador do mundo e das pessoas. E julgo-me neste momento imerso na sua paz. Gratidão, Senhor. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, nós estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre anjos. O Senhor declara, pondo as minhas leis nos seus corações e escrevendo-as na sua mente. Está em Hebreus, capítulo 10, versículo 16. Os anjos é para a Igreja Católica, né, para os nossos irmãos de fé evangélica, e outros mais, e outras concepções religiosas. Nós, espiritistas, temos como anjos espíritos de luz. Tá? Mas isso não vai mudar em nada, apenas a palavra é a nossa forma de entender. São espíritos puros, mensageiros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Nada daquele ser, né, mitológico, aí, com asas longas, não. É um espírito evoluidíssimo, né, e trabalha diretamente aí com Jesus sobre as ordens do Criador, auxiliando a humanidade e outros pontos também do universo. É errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores e todas as outras criaturas, pois
eles também percorrem os degraus da escala evolutiva. Achar que Deus criou anjos perfeitos, boníssimos, é um ledo engano. Eles chegaram à condição angelical através das suas lutas sucessivas de inúmeras encarnações, como nós um dia chegaremos. Toda criatura de Deus carrega na consciência a lei divina, e afirma os benfeitores de luz Allan Kardec. E da mesma maneira o Senhor declara: pondo as minhas leis nos seus corações e escrevendo-as na sua mente. A expressão consciência, utilizada pelos mentores do bem, tem o mesmo significado de espírito, visto que, se as leis divinas ou naturais estivessem unicamente na área consciencial do ego, não teríamos maiores dificuldades de entendê-las ou colocá-las em prática. Os espíritos angelicais possuem a consciência plena de luminosidade e, por consequência, as leis de Deus nela contidas se revestem do mais alto grau de clareza. Por metáfora, os anjos podem ser designações das próprias leis divinas agindo para a harmonia do cosmos. Sim, eles são trabalhadores incansáveis do bem, trabalhando nessa grande harmonia cósmica do nosso globo. Seres angelicais já estavam aqui, trabalhando junto com Jesus para a construção do nosso planeta. A consciência iluminada é a salvação das almas e o reino dos céus não despertará em nosso mundo interior se estivermos atrelados a padrões externos, pessoas, formas ou objetos modelados. À proporção que caminhamos no fluxo divino, seres angelicais nos protegem e intervêm em nossa vida como instrumentos da onipresença, onisciência, onipotência do Criador. Quanto mais espiritualizado for a pessoa, quanto mais bondosa ela for, ela está mais próxima certamente da espiritualidade, porque ela tem uma percepção maior, mais aguçada nesse sentido, né? Alguns até conversam mentalmente com seus mentores espirituais, quando eles já estão em graus mais elevados, né? Isso é uma minoria, né, dos encarnados na Terra, mas nós temos exemplo, como o próprio Chico, outros mais, Maria Teresa, já conversavam com a espiritualidade, assim como conversa normalmente entre encarnados. Eu conheci um senhor, trabalhou conosco aqui como medianeiro, grande trabalhador da casa, que para ele era tão natural os desencarnados que muitas vezes ele ficava envergonhado, porque ele cumprimentava na rua, pegava na mão, e as pessoas que estavam ao lado não via ninguém. Então achava que ele estava louco falando, mas ele estava ali conversando com pessoas que se encontravam mais encarnado, com o corpo físico, e sim espíritos. Para ele era tão natural, né, que muitas vezes ele confundia. Esses seres mais evoluídos, eles já falam diretamente com os mentores, né, o tempo todo ali. Existe uma determinação universal e ela sempre se faz presente, apesar de não a compreendermos. O desejo de Deus sempre está bem perto, dentro e ao mesmo tempo em volta de todos nós. Os anjos assemelham-se a sóis cujos raios resplandecentes são comparados às leis celestiais que a tudo veem e provêm. Espíritos puros emitem os clarões luminosos da compaixão, do trabalho, da humildade, da igualdade, do progresso, da fraternidade, da naturalidade, da liberdade, da justiça, do amor e da generosidade. Então são atributos desses espíritos superiores que chamamos de anjos. Nosso anjo benfeitor tem a força exata da energia do bem que existe em nós. Nosso anjo benfeitor é nosso anjo guardião, que a Igreja Católica chama de anjo da guarda. É aquele espírito protetor, aquele espírito que está sempre ao nosso lado. Temos vários, mas tem um que fica ali o tempo todo auxiliando-nos para o bem. Se cometemos equívocos, é por nossa própria conta, né? Afinal de contas, temos livre-arbítrio e muitas vezes recusamos as informações benéficas através da mente desses espíritos elevados. O escudo que nos protege contra as batalhas existenciais tem firmeza, consciência e capacidade diretamente proporcionais à qualidade de nossos atos e atitudes íntimas. Por vezes, o apoio de Deus através dos seres angélicos é silencioso e imperceptível, mas vale lembrar que nesse auxílio providencial incluem-se as nossas tarefas diárias de responsabilidade e prudência.
As coisas só acontecem quando elas têm que acontecer. Por exemplo, os desencarnes em massa, os desencarnes coletivos, né? Acidentes aéreos, como tem acontecido. Quantas pessoas que ficam fora do voo? Eles não estavam previstos para aquele desencarne. O protetor espiritual cria alguma coisa na sua mente que ele vai pegar um caminho errado para o aeroporto, por exemplo, e aquilo vai atrasar meia hora, ele vai perder o voo. Como aconteceu com aquele rapaz indiano, né, que a porta de emergência abriu-se no momento que o avião bate e ele sai caminhando. Quer dizer, ele não fazia parte daquele contexto de desencarne, porque ele não tinha débitos a resgatar nesse sentido. Então, tudo segue uma norma, né, estipulada já pela espiritualidade maior. Essa parcela cabe a nós, no entanto, isso não quer dizer que devemos tentar controlar o curso do destino, acreditando que a consciência cósmica passou por nós sem nos perceber. Anjos estão de guarda ou anjos estão descuidados? Em perfeita simultaneidade de tempo e espaço da própria guarda ou distração interior. Quer dizer que a distração é nossa. Os guardiões, os anjos guardiões estão sempre atentos. Nós, e que muitas vezes, pelo nosso livre-arbítrio, nossa inferioridade moral, não percebemos. A aparência e as vestes que atribuímos às almas sublimes são perfeitamente ajustadas aos nossos valores, crenças, conceitos ou graus de religiosidade. Dentro de cada um de nós existe um sol, anjo, em formação, cujos feixes luminosos, que são leis divinas, já começam a se revelar. Os anjos são energias de luz que auxiliam as criaturas pelas mãos do próprio Criador. Nós vamos pegar uma citação em Coríntios 2, capítulo 12, versículo 10. Por isto eu me comprazo nas fraquezas, nos opróbrios, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Teu cansaço ou fraqueza é fruto da tua falta de limites. O excesso de bagagem que carregas e que torna a tua vida mais pesada se deve à suposta necessidade de exagerado controle das coisas e das pessoas e à falsa ideia de que és superior em tudo o que fazes. Como Pedrosa leu ali para nós, falando dos amigos espirituais que estão a nos intuir, a nos guiar. Então é muito importante a gente perceber como nós agimos. Nós temos que estar cientes de que precisamos saber o caminho traçado por Jesus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Quem quiser ao Pai será através de mim. Então nós temos que ter ciência desse caminho, tentar colocá-lo em prática no nosso dia a dia. E como somos afeitos a muitos erros, nós temos que vigiar nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações para não cair em erro. Da importância também de orar, para que esses amigos espirituais que estão à nossa volta, eles não interferem no nosso livre-arbítrio, mas se nós o procurarmos, ele vai nos ajudar em intuição para que a gente possa caminhar melhor. Tua ansiedade te leva a fazer ou a resolver as coisas imediatamente. O que poderias executar em um dia, queres fazer em instantes. A pressa é a inimiga da perfeição. E a gente sabe, tudo tem seu tempo, né? Então a gente não pode se deixar levar pela ansiedade. Nós temos que ter paciência, nós temos que entender que tudo tem um tempo, o tempo certo para as coisas acontecerem. E que se nós agirmos de acordo, com parcimônia, com entendimento, com gentileza, com cuidados, nós acertaremos mais do que erraremos. E não adianta querer fazer as coisas atropeladas porque não vai dar certo. Não cabe a nós termos ansiedade. Deus olha para nós como seres angelicais, nós estamos esperando que a gente chegue lá. Isso, por sua benécia, Ele nos dá várias reencarnações. Porque se você nessa reencarnação não conseguiu acertar, tem a probabilidade de outra, até que um dia você se torne um espírito puro, perfeito relativamente, porque perfeito é só Deus. Teu perfeccionismo impõe-te realizar tarefas impecáveis, quando poderias fazê-las com esmero, mas não com perfeição. Nada é exigido que nós façamos as coisas com perfeição. Nós ainda somos afeitos a erros, mas a nossa proposta de acertar, a nossa coragem, o nosso vigor
para colocar as coisas em prática é muito importante. Mas a gente não pode se deixar levar pela ansiedade, pelo perfeccionismo. Tudo tem seu tempo. E nós vamos, à medida do possível, fazendo as coisas que teremos ajuda espiritual. Sempre teremos ajuda espiritual. Então a gente sabe da importância de nos fortalecer na fé, nos fortalecer com o conhecimento do caminho trazido por Jesus. Ele nos dá o norte, ele vai nos dar condições para que a gente faça as coisas bem melhores, né? Ao invés de viveres cada dia como uma alegre e fascinante viagem de aprendizado, tomas a vida como uma expedição cansativa e constrangedora com metas inatingíveis, porque o perfeccionismo é inimigo da tua paz interior. Nós próprios fazermos exigência de coisas que a gente não vai ter condições, a gente vai perder realmente a nossa paz. Então que a gente tenha essa noção de que tudo tem seu tempo, vamos fazendo as coisas na medida do possível, pedindo ajuda porque ela vem, né? A tua insegurança te induz a concretizar feitos e eventos, não para a tua realização interior, e sim para receberes aplausos exteriores. Muitas vezes as pessoas estão realmente preocupadas do que os outros vão achar, como vão avaliar, sem ter aquela noção da importância do trabalho para a realização pessoal, crescimento espiritual, que é o que mais importa para nós. Então, como a gente vai crescer espiritualmente? Fazendo a reforma íntima, buscando passo a passo, na medida do possível, no dia a dia, a aplicação dos ensinamentos de Jesus, para que a gente tenha êxito nessa reencarnação. Então, a necessidade de sentir superior te traz um elevado dispêndio de energia emocional. Aquela preocupação de que você tem que ser perfeito. Não somos perfeitos, nunca chegaremos à perfeição total, perfeito só Deus. Nós temos a possibilidade da perfeição relativa, mas que ela vai ser pautada ponto a ponto, passo por passo, até a gente chegar lá. Tua baixa autoestima te leva aos píncaros do exagero em produzir cada vez mais. É uma deficiência a pessoa querer ser mais do que os outros. Ela tem que trabalhar isso. Esse perfeccionismo é isso, é a baixa autoestima. Você acha tão inferior que tem que se projetar para ser melhor que A, que B, que C. Nós temos que ser nós mesmos, conscientes daquilo que nós precisamos fazer para melhorar. Então, por sentires menos que os outros, tendes a compensar tua autodesconsideração, tentando fazer diversas coisas ao mesmo tempo. Vamos fazer as coisas com parcimônia, dentro da possibilidade de cada um. Cada um tem o seu talento, não pode esconder o talento, mas vai exercer aquele talento na medida do possível, né? Então, se você estiver impossibilitado de fazer qualquer coisa, Deus está vendo, a espiritualidade maior está vendo o seu esforço, mas você não vai poder ficar diante de uma escada e querer pular do primeiro para o quarto degrau. Tudo tem seu tempo. Então, a preocupação com o julgamento dos outros te faz tropeçar nas estradas da vida. Isso que é importante a gente entender. Nós não temos que nos importar com a opinião alheia. Nós temos que nos importar com a nossa própria opinião de avaliação que estamos fazendo, como estamos agindo diante do caminho traçado por Jesus. Essa é a nossa consciência que vai nos cobrar na espiritualidade. Nenhum espírito vai cobrar de nós qualquer coisa, mas nós vamos nos cobrar se nós não agirmos de acordo. Tua exaustão não é produto do teu trabalho no bem, nem perda energética na doação de forças ao edifício do Cristo, mas produto do teu ego onipotente, que acredita que tudo pode, tudo faz e tudo deve ver. São aquelas pessoas que acham que são primordiais em qualquer ponto. A gente tem que entender que qualquer trabalho a gente vai agregar pessoas, cada um numa função, e que deve ter uma harmonia entre as pessoas para que o trabalho se dê bem. Ninguém vai se projetar acima do outro. Não é isso. Ninguém vai comandar. Nós vamos nos agregar às pessoas com talentos diferentes, com formas de agir diferentes, para que o trabalho ele seja realmente bem executado. No labor cristão, felizmente, o esforço e o desgaste são restaurados e a criatura se alimenta energeticamente. É nisso que eu estou falando.
cada um fazendo a sua função, né? Agregado aos outros. Ninguém é melhor do que ninguém e ninguém vai se superar aos outros. Nós temos que entender, somos todos irmãos, estamos todos na mesma linha de ação, buscando melhorar espiritualmente, buscando se elevar, porque a gente sabe que nosso planeta já está na movimentação da regeneração. Então, muito importante para nós agirmos de acordo. Entra em contato com os seus potenciais internos e, a partir daí, sente os prazeres da alma. A respeito disso, Paulo de Tarso escreveu: por isto eu me comprazo nas fraquezas, nos opróbrios, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por causa do Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. É o entendimento de tudo que está à nossa volta, né? Entender que nós temos limitação física, limitação também da nossa inteligência, vamos dizer assim, limitação da nossa atuação espiritual. A gente tem que entender isso. E na medida em que a gente vai vivendo as situações que estão à nossa volta, nós vamos vencendo, como ele fala aqui, vencendo fraquezas, as perseguições, as angústias que vão surgir para nós, justamente porque nós estamos empenhados em seguir o caminho trazido por Jesus. Nós vamos ter muitas coisas que vão confrontar conosco pela nossa proposta de ir além, nossa proposta de fazer a diferença. Mas isso, como ele disse, quando sou fraco, então é que sou forte, porque eu vou vencer os obstáculos através dos ensinamentos de Jesus. A doutrina espírita, que é o Consolador prometido por Jesus, ela tem essa função: trazer os ensinamentos de Jesus mais bem explicados. Então, quando a gente entende que nós precisamos nos harmonizar conosco e com aqueles que estão à nossa volta, a gente vai ter entendimento de que a doutrina mostra para nós de ferramenta para que a gente possa crescer espiritualmente. São os mecanismos que estão à nossa volta para a gente vencer, com as nossas fraquezas, vencer todas as perseguições, todas as angústias, em nome de Cristo. Mas é em nome de nosso progresso espiritual, porque Ele esteve aqui para isso, para trazer para nós o caminho, né? Portanto, tem calma. Calma não é letidão ou desleixo. É, antes de tudo, conquista de quem aprendeu que o Criador sempre faz a sua parte, esperando que a criatura igualmente faça a sua. A gente sabe, faça a sua parte e o céu fará dele. É porque nós temos responsabilidade. Nós temos que agir de acordo com os ensinamentos de Jesus. Não nos cabe mais incoerência. Não nos cabe entender que nós precisamos perdoar e não perdoar. Não nos cabe entender que precisamos ter compaixão das pessoas, paciência e tolerância, e não fazíamos. A gente vai errar? Vai. Mas a gente, com a consciência de que tem que fazer essa parte, quando a gente cai no erro, a gente não pode se desesperar, como diz a Joana de Anjos. Simplesmente volta para o caminho traçado por Jesus e vai adiante. Por isso, todas as vezes eu falo, muito importante fazer o que estamos fazendo. Estudar para ter a noção do que precisamos ser. Lembra-te de que a tua parte é uma pequena parcela que deve ser reiterada de tuas forças e utilizada de conformidade com os seus limites, ou seja, proporcionalmente às tuas conquistas e possibilidades. Ninguém vai agir além. Sabedores que nós teremos o que? Ajuda na medida em que a gente buscá-la. Como é importante a gente entender que nós fazemos parte de uma engrenagem. Não é saudável para nós querer se projetar acima dos outros. Todas as vezes que nós vamos fazer parte de um grupo de trabalho, nós somos apenas uma peça que, encaixando na outra, vai trazer um trabalho produtivo. Então, se a gente ficar preocupado, querer aparecer, fazer mais do que os outros, nós vamos atrapalhar a caminhada nossa e daqueles que estão à nossa volta. E a gente vê como os espíritos se preocupam, né, em trazer para nós essas mensagens, nos dando um norte, dando um entendimento de como que a gente tem que agir no nosso dia a dia. E a gente não pode se cobrar tanto, porque se a gente errar, a gente tem a possibilidade de conserto. Aí tem que ter consciência, tem que saber o caminho, tem que saber avaliar,
né? A gente tem que fazer avaliação das nossas palavras, dos nossos atos e dos nossos pensamentos. Porque isso vai nos dando o quê? Possibilidade de entender os erros e procurar acertar. O caminho está aí, traçado por Jesus. Mas que a gente tenha essa responsabilidade de saber o caminho, de interiorizar esse caminho e colocar em prática no nosso dia a dia. Muito bem, Isa, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical a seguir a nossa oração final. Quando Deus se cala. Alguma vez já nos sentimos assim? Sozinhos, desamparados, como em meio a um imenso deserto? Oramos, pedimos, suplicamos auxílio, amparo, e tudo o que recebemos é silêncio. É natural que em momentos de dor ou incerteza, esperemos por uma resposta clara, uma palavra de consolo, um sinal evidente. No entanto, muitas vezes, a resposta divina vem envolta em profundo silêncio. Será que esse silêncio expressa a ausência, descaso da divindade, indiferença? Ou será uma forma sutil de presença que somente nosso desespero ou angústia não consegue perceber? Alguns relatos afirmam que, certa feita, durante uma entrevista, um jornalista perguntou a Madre Teresa de Calcutá, Prêmio Nobel da Paz de 1979. Madre, quando a senhora ora, o que diz a Deus? Ela respondeu serenamente: nada, eu só escuto. O jornalista então continuou: e o que Deus diz à senhora? Com a mesma calma, ela respondeu: nada, ele só escuta. Esse diálogo, simples e profundo, revela uma verdade espiritual grandiosa. A oração não precisa de palavras. E o silêncio, longe de ser ausência, pode ser comunhão. Quantas vezes buscamos uma resposta audível, imediata, quando o céu, em sua sabedoria, apenas nos convida à confiança? É nesse silêncio que a alma se aquieta, que a fé se fortalece, que a presença divina se insinua sem alarde, sem barulho, sem urgência, mas com infinita delicadeza. Importante nos darmos conta de que nem sempre o alívio, o socorro, vem sob a forma de soluções imediatas. Às vezes, se apresenta no simples fato de sabermos que não estamos sozinhos. De outra, chega o socorro na voz de um amigo querido, uma mensagem de bom ânimo, um abraço reconfortante de alguém que nos oferece o ombro amigo para o desaguar das nossas lágrimas. Como uma mãe observa em silêncio os primeiros passos do filho, pronta para ampará-lo no tropeço, Deus também nos observa com amor. Permite que caminhemos, que descubramos, que cresçamos. Ninguém mais sabe do que Ele para intervir exatamente quando se faz o momento devido. Por vezes, a resposta divina é justamente a liberdade que Ele nos concede para viver as perguntas. Ele não apressa a nossa jornada, não encurta os caminhos, mas jornadeia ao nosso lado, mesmo quando não ouvimos seus passos. O seu silêncio não é ausência, nem rejeição. É confiança. É a certeza de que podemos seguir, que a dificuldade que se apresenta nos servirá de aprendizado, que conseguiremos vencer. Então, se oramos e o céu parece calado, não desanimemos. Talvez não haja palavras, mas há presença. Talvez não haja respostas, mas há direção. Talvez não haja sinais, mas há amor, sempre. O silêncio de Deus também é resposta. É cuidado, é confiança na nossa capacidade de seguir adiante. Deus não se cala por indiferença. Ele silencia porque ama. Ele silencia porque confia. Somos seus filhos, criados por amor, alimentados por amor e com um único destino: a felicidade da perfeição.
Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, esta noite fria, Senhor, pedimos as bênçãos do céu em forma de luz, transformando o nosso interior, buscando no seu Evangelho a conduta que devemos seguir e trilhar, porque Tu és o caminho, a verdade e a vida. E inspirado pela espiritualidade maior, pedimos a paz para o mundo, não só para nós, mas aquela paz que pode nos dar, Senhor, onde existem conflitos bélicos, divergências de ideias, desentendimento nos lares. Pedimos, Senhor, que esses anjos guardiões, nossos protetores espirituais, possam interceder junto aos encarnados na terra. Em Seu nome, Senhor, dessa pleia de espíritos superiores que nos assistem, pedimos mais uma vez Sua paz interior. Que assim seja, graças a Deus. Minha querida irmã Isarrita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Mais uma vez pedimos a Deus que nos olhe, nos guarde, nos governe. E que os bons espíritos estejam sempre a nos intuir os acertos. Mas que a gente tenha consciência de que se errarmos, nós temos possibilidade de voltar para o caminho. Então pedimos a proteção sempre para todos nós. Muita paz e até o próximo programa. Boa noite para vocês, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham pela rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos.